Vamos lá, boa noite. Vamos começar mais uma live, mais uma reunião semanal. Show de bola, um tema muito importante que é recrutamento e seleção, principalmente para você que vai contratar, vai reforçar o time aí agora para o final de ano. Olha, eu acho que esse bate-papo vai ser um dos melhores assim, hein? Então compartilha aí com a galera, tem um aviãozinho aqui, ó, essa setinha que está apontando assim. Compartilha para aquelas pessoas que você sabe que vai precisar dessas dicas, que vai ter um conteúdo muito relevante daqui a pouco. E claro, também a sua participação sempre fundamental. Pode entrar ao vivo aí comigo, é só clicar nessas duas carinhas aqui, ó, que tá aqui embaixo também da sua tela. Você clica aí e a gente vai interagindo, tudo bem? Já vi que uma galera tá entrando aqui. Eu preciso sempre da ajuda de vocês. Tô fora do meu QG, né? Então, tô aqui em Conselheiro Pena. Não sei como é que tá a conexão, a internet. Então, por favor, manda um joinha se tiver tudo legal aí com o som. Manda um joinha ou um ok se você está me ouvindo bem, se você está me vendo bem. Então, preciso saber. Ariane colocou aí, cheguei. Ei, Ariane, como é que tá o som? Tá legal? O Wagner do Luiz Fotógrafo, nosso PDGzeiro, né? Teve com a gente no PDG em Divinópolis. Maravilha, falou que tá legal. David também tá aí. Beleza. Tá lá, ó. Recebi ali um oi papai. Da minha esposa, lindíssima. Tô longe, né? Tô longe, mas meu coração tá aí com vocês. Com certeza, se ela mandou esse oi papai é porque deve ter uma figurinha de 1 ano e meio me assistindo também. O meu secretário, o Pedrão, de 6 anos, não vai estar comigo hoje, né, em função da distância, mas bora lá, vocês vão me ajudando aí, nós vamos nos ajudando. O tema hoje é recrutamento e seleção. Eu sei que muitas pessoas vão aumentar o time aí para o final de ano. Manda aí, por favor, aliás, não manda não, depois eu vejo o resultado lá da enquete, tem uma enquete nos stories lá, que eu perguntei se você vai contratar mais pessoas para o final de ano ou não. Alguns empresários dizendo que não, que vão tentar manter o mesmo time, outros já dizendo que vão, estão acreditando mais no Natal, né, nas vendas de final de ano, Black Friday inclusive desse ano. Bom, Benedito Carlos da Catuxa, grande abraço aí para todo mundo da Catuxa, dia 2. Vou estar fazendo a convenção de vendas da Catuxa em Divinópolis. Espera aí a galera de todas as mais de 50 lojas. Vamos ter um encontro muito especial aí, hein, Catuxa? Roberta chegou também, boa noite para todos. Vamos começar então, né? Vamos começar então a falar sobre recrutamento e seleção. Eu também pedi para que vocês deixassem perguntas, já tem aqui perguntas aqui, né? A Bebel Bernardes deixou e vou daqui a pouco começar a responder as perguntas também. Bom, quando a gente fala de recrutamento e seleção, de encontrar gente boa para trabalhar dentro da sua empresa, eu já quero começar desmistificando aqui um negócio, tá? Encontrar gente boa. Nem sempre você vai encontrar gente pronta. Às vezes o cara fala, eu quero gente boa. Na verdade, o gerente às vezes está pedindo gente pronta. Gente pronta é difícil, tá? É difícil de você encontrar, mesmo porque quem vai deixar a pessoa pronta é o gerente, é o líder, é o dono. É ele que tem esse papel, esse dever de treinar, de ensinar, de pegar na mão e fazer a coisa acontecer. O primeiro passo do processo é você anunciar a vaga. Então, se você tem vaga aí, sei lá, para vendedor, caixa, gerente, você tem que começar pelo anúncio dessa vaga. A divulgação é estratégico para você já começar por aí, atraindo pessoas que têm a ver com aquilo que você busca. Então, o que eu quero dizer com isso? Imagine que você está procurando pessoas jovens, mais descontraídas, criativas. O anúncio tem que ser assim, cara. O anúncio tem que ser descontraído, tem que ser jovem. Um anúncio que eu gosto muito de fazer é com foto da própria equipe. Faz uma foto bonitona da equipe toda lá, dando um joias, chamando a pessoa, uma coisa bem legal, bem ser humano mesmo, e utilize ela nos anúncios, aí nas redes sociais, aonde você for divulgar. Cuida, até foi um tema que foi bem discutido assim no último PDG, é que surgiu aquela dúvida assim, anuncio dentro da empresa? Anuncia, cara, anuncia, põe lá o cartazinho, né, estamos contratando e tal. Agora, o que não é legal é deixar um cartaz o tempo todo lá, eternamente pro resto da vida. Eu deixo um cartazinho lá na vitrine porque a gente sempre tá querendo currículo e tal, legal, mas
O medo que eu tenho é de que todo mundo passando lá em frente, sempre vendo o anúncio de vaga lá, daqui a pouco as pessoas comecem a pensar que você está sempre procurando, logo é um lugar ruim, difícil para se trabalhar. Então cuida com esses anúncios de vagas aí constantes que ficam lá toda a vida, tá bom? Lembrando também que o recrutamento de seleção ele tem que ser preventivo e não reativo. É claro que às vezes a pessoa saiu e aí de repente você tem que da noite para o dia fazer um recrutamento de seleção, mas é melhor que você vá fazendo isso ao longo do tempo. Inclusive, já está na hora de você fazer recrutamento de seleção pensando aí em dezembro. Agora as empresas começam a contratar, então é uma corrida muito grande. Daqui a pouco vai faltar gente para trabalhar com você. Gente boa, né? Porque é gente boa que você quer. Porque agora a maioria das empresas começam a contratar e aí tem um problema. O negócio começa a ficar meio escolhido, meio selecionado e depois começa a sobrar aqueles que não foram selecionados para você. Aí vai ficar mais difícil. Então é isso. Divulgue, preste atenção como você está divulgando a vaga. Você assiste filme online, você faz reuniões online, você está fazendo um monte de coisa da sua vida online, então você tem que fazer recrutamento e seleção também online. Utilize as redes sociais, aceite currículos por e-mail. O que não dá é para você ficar com aquela mentalidade ainda de que eu só contrato o cara que vem aqui pessoalmente me trazer o currículo. Não, para com isso porque você vai perder candidato se ficar com essa mentalidade. Tem muito candidato aí com uma cultura muito mais digital, muito mais online do que a sua. Então esse cara não vai ficar dando pernada aí na rua não. De repente ele está fazendo lá o trabalho dele todo online. Se você não divulgar online e não tiver um canal online para receber currículos, você não vai encontrar esse camarada, tá? Deixa eu ver aqui como é que estão as perguntas. O Carlos lá da Cartucho falando que já está colocando em prática o que ele viu no PDG, né, no meu curso de liderança sobre contratação. Show, 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 show. E a Projetar fez uma pergunta aqui. Posso pedir para o candidato fazer um vídeo para eu selecionar pelo vídeo? Olha que legal. Lógico que pode, lógico que pode. A gente tem que pensar sempre no público que você está fazendo o recrutamento. É um público que tem facilidade com recursos digitais, com tecnologia? Se for, mais do que válido, tá? Dá um número de WhatsApp para eles encaminharem esses vídeos, vai ser sensacional. Já é uma pré-seleção ali muito rica que você vai fazer. O cuidado que se deve se tomar é que nem sempre as pessoas têm a habilidade com recursos digitais. Pode ser uma pessoa que seja muito tímida na frente da câmera. Então, só ter atenção a esse detalhe, tá? Quando a gente fala em recrutamento e seleção, a gente não pode nunca generalizar as coisas. Não tem um jeito melhor de fazer, tem um jeito melhor de fazer, mas não tem uma regra, tá? Não tem um padrão. Muitas pessoas perguntam quais são as melhores perguntas para recrutamento e seleção. Vai depender muito do candidato, da vaga, vai depender de um monte de coisa. Então eu vou tentar passar todas as dicas aqui e você vai fazer o quê? Você vai pegar aquilo que fizer mais sentido e adaptar para o seu negócio. Eu sei que tem pessoas aqui da indústria assistindo, pessoas da prestação de serviço. Eu sei que tem um cara que vende sapato, mas é uma loja clássica, que atende lá senhores, senhoras. Tem gente que vende calçado, que está aqui, e que atende galera jovem. Então o perfil do candidato vai ser bem diferente, vai variar muito. O anúncio da vaga vai ser diferente, né? Para atrair candidatos com perfis diferentes. Então isso é muito importante, tá? Não pega como regra, tem que ser assim, não. Às vezes você vai preparado para entrevista, com um repertório lá de perguntas, e às vezes você é surpreendido e você vai adequar as perguntas que você vai fazer de acordo com o seu feeling ali na hora, com o time da entrevista, com o que o candidato está falando. Às vezes, inclusive, você tem preparado lá 2, 3, 4 etapas de seleção e de repente apareceu um candidato extraordinário que você vai diminuir, você vai fazer em 2 etapas, porque você não vai precisar de todas aquelas etapas lá. Para que servem as etapas do processo de recrutamento e seleção? Galera, as etapas servem para você sentir segurança. Você só contrata quando você está seguro de que aquele candidato vai entregar tudo o que você precisa. E o que é que você tem que perceber nessa entrevista? O que o candidato tem que te entregar? Isso é algo que eu mesmo mudei muito a minha concepção nos últimos meses, principalmente. Às vezes, eu começava, sempre o processo de seleção lá pela entrevista e fazia muitas perguntas que depois eu fiquei refletindo. Para que eu estou perguntando isso para o cara?
Lembra que na entrevista o candidato também vai escolher a sua empresa ou não. Na sua entrevista ele vai perceber se é a empresa que ele quer trabalhar ou não. Então tem algumas perguntas que às vezes servem para causar uma saia justa no candidato. O cara fica sem graça pra caramba e de verdade, sabe o que você vai fazer com ela? Nada. Não vai servir para nada na hora de você definir entre um candidato e outro. Quer um exemplo do que eu estou falando? Muitas vezes eu pergunto, por várias vezes eu perguntava, com quem que você mora? E daí? Para que eu quero essa informação? Às vezes serve para constranger o candidato, mas de verdade para mim não vai servir para nada. Às vezes eu perguntava para mulheres, você tem filhos? Olha, na hora eu percebia uma preocupação, um semblante. Imagine que passe pela cabeça do candidato que você vai excluir, que você vai deixá-la de fora do processo porque ela tem filhos. As coisas mais importantes na vida dela são os filhos. Então, se você pergunta se você tem filhos, de que isso vai te adiantar, cara? De verdade. Talvez você queira saber se ela tem filhos para perceber se ela tem disponibilidade de horário. Então, não pergunta se ela tem filhos. Não precisa. Você pode perguntar para ela, por exemplo, me fale uma situação da sua vida pessoal ou profissional que você teve que dedicar muitas horas, ficar fora de casa por muito tempo. Faça uma pergunta desse tipo, que aí você vai constatar, de acordo com situações vividas por aquela pessoa, se ela tem ou não disponibilidade. Pode ser que uma pessoa com 10 filhos tenha mais disponibilidade do que uma pessoa solteira. Cara. Filhos, cuidado com esse preconceito, esse pré-julgamento que você faz. Outra coisa, sexo, feminino ou masculino. Se você está contratando por uma vaga que sempre trabalharam homens na sua empresa, faça uma experiência, chame algumas candidatas do sexo feminino, converse com elas, para você de repente começar a tirar preconceitos, pré-julgamentos da sua cabeça. É porque tem que pegar peso, Thiago, e aí é por isso que eu fico sempre procurando por homens. Às vezes você vai encontrar uma mulher que carrega 5 homens no colo, entendeu? Que levanta 5 homens. Enquanto tem homem aí que não consegue levantar um pacote de feijão. Então, para que ficar com esse preconceito? O que você tem que verificar? Através de perguntas, verificar situações vividas pelo candidato, se ele em algum momento teve que fazer um esforço físico grande. Então, pergunta para a candidata do sexo feminino, pergunta para ela, me fale, narre para mim situações onde que você teve que desempenhar alguma atividade ou fazer um grande esforço físico. De repente ela vai te falar assim, ó, cara, eu já bati 2 lajes, já ajudei 2 vezes uma irmã minha e depois foi uma tia minha a bater laje da casa dela, carreguei lata de massa. Isso para mim não é problema não. Aqui eu faço faxina em prédio, subo e desço escada, varrendo e passando pano em degrau por degrau. Então, é dessa forma que você vai perceber se ela consegue ou não se adaptar ao cargo que você está contratando. Não é pelo currículo lá, fazendo triagem e excluindo mulheres ou excluindo homens, dependendo da vaga que você tem aí. Na hora de fazer essa triagem, então você vai fazer lá o recrutamento, vai anunciar a vaga, depois você vai ter que fazer a triagem dos currículos. A grande dica que eu dou aqui é você não ficar preso ao que o candidato tem. Você precisa conversar com ele para descobrir o que ele é enquanto ser humano. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você tem lá 10, 20, 50 currículos. E aí você começa a separar. Tem experiência, não tem experiência. Tira fora quem não tem experiência e chama para entrevista quem tem experiência. Tira fora quem tem ensino médio completo e chama para entrevista quem tem faculdade. Ou tira fora quem não tem ensino médio completo e chama só quem tem diploma de ensino médio. Cara, outro grande erro. Você vai estar deixando de fora, de repente, candidatos com potencial gigante. Quem te disse que a pessoa que não tem experiência é também a pessoa que não tem, sei lá, criatividade? Se é o que o cargo que você está contratando precisa de criatividade. Quem te disse que a pessoa que você está contratando e que não tem experiência, que você está eliminando o currículo dela, não tem foco no resultado? Às vezes, você precisa de um candidato que tenha foco no resultado, que queira vender, que queira ganhar dinheiro, que goste de dinheiro, que seja uma pessoa determinada, que tenha resiliência. Às vezes você está chamando alguém que tem experiência,
O cara tem lá 10 anos de experiência, só que estava acomodado no último serviço, você não sabe disso, você está chamando ele para entrevista. É aquele que está terminando de formar agora no ensino médio, que tem 17, 18 anos, não tem experiência registrada na carteira, você não está chamando para contratar, e aí esse cara que você não está chamando para contratar, porque ele não tem experiência, é a pessoa que é mais resiliente. Como que você vai perceber isso na entrevista? Tiago, como é que eu faço uma pergunta para perceber, por exemplo, se o cara tem foco no resultado? Se ele coloca o resultado na vida dele acima de tudo. Mais uma vez, você tem que fazer perguntas que façam com que ele lembre do passado, alguma situação no passado dele que ele tenha vivido e que ele tenha colocado esse resultado acima de tudo. Por exemplo, você pode perguntar para o candidato assim, eu quero verificar se ele tem resiliência, né? Se ele tem foco no resultado. Me descreva uma situação da sua vida, pode ser pessoal, pode ser profissional, qualquer situação na sua vida, onde você tenha percebido, que você se lembre, que você tenha dedicado muita energia, muito tempo para conquistar algo que você queria muito. Ele pode vir lá com uma situação muito da vida pessoal, por exemplo, cara, eu tive uma situação em que eu queria muito, muito mesmo terminar um curso de inglês. E aí eu tinha muita dificuldade no curso de inglês, então eu tinha que estudar à noite, tinha que estudar final de semana, eu assistia vídeos em inglês, eu ouvia músicas em inglês e traduzia. É uma situação da vida pessoal dele. Não tem nada a ver num primeiro momento, pode parecer que não, com a situação profissional. Às vezes esse cara não tem experiência em vendas, mas ele vai te provar que quando ele quer alguma coisa, ele consegue. Uma pessoa que é resiliente na vida pessoal, ela vai ser resiliente com mais facilidade na vida profissional. Agora, se você não percebe isso na entrevista, se você não tem perguntas para verificar isso, aí você vai contratar o cara por uma coisa que ele tem. Ele trabalhou 10 anos com vendas e depois você vai demitir por uma coisa que ele não é. Ele começa a trabalhar e vai te decepcionar, porque ele não vai correr atrás de meta. Aí você vai pensar, caramba, como é que ele trabalhou 2 anos na empresa anterior? Então cuida com isso. Às vezes você está procurando um candidato que tem que ser criativo. Às vezes o cara vai trabalhar como designer na sua empresa. Ele não precisa ter experiência. Você pode perguntar para ele, por exemplo, cara, me fala uma situação aí da sua vida que você tenha tido que usar muito recurso da criatividade. Ele vai falar, olha, eu gosto muito, 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 muito de criar coisas na cozinha. Invento moda mesmo. Faço bolo diferente, faço, sei lá, macarrão colorido. Eu gosto muito de pintar. Às vezes ele vai te provar que na vida pessoal, em outras situações que no primeiro momento não tem nada a ver com o profissional, ele foi criativo. Uma pessoa que vai te lembrar, vai contar vários episódios lá nos quais ela foi criativo, vai ser mais fácil para depois colocar em prática aí dentro do que ela vai precisar desenvolver profissionalmente dentro da sua empresa. É isso. Então aqui, foca na competência, naquilo que a pessoa é enquanto ser humano. E esqueça, o pessoal tá gostando, né, da dica? Coraçõezinhos aí, adoro coração. Mandem muitos corações. Então, é isso, foque no ser humano e não naquilo que ele tem. Às vezes uma pessoa que não tem ensino médio completo, ela vai desempenhar muito melhor a função do que uma outra que tem diploma de faculdade, tá? Essa é a verdade, essa é a verdade. Às vezes ela teve uma escola de vida, uma vivência que trouxe uma formação pessoal para ela muito maior, muito melhor do que aquela que tem mestrado, tá bom? Escolaridade para mim não quer dizer nada na hora de contratação, sexo não quer dizer nada, a religião do cara para mim não quer dizer nada, nem pergunto mais, não pergunto mais se tem filhos, pergunto nada disso, cara, nada disso. Porque se não for muito relevante, vai servir apenas para constranger o candidato. E daí, o que você vai fazer com essa informação? O cara saiu chateado, se ele for reprovado, ele vai ficar com aquilo na cabeça, com aquela pergunta que você fez? Não fui contratado por causa da minha idade. Ele me perguntou a minha idade. Cara, às vezes uma pessoa de 60 anos vai ter muito mais disposição do que uma de 16. Não é a idade
que vai te provar nada. O que vai te provar é você perguntar para esse cara de 60 anos que está lá na sua frente. Me fala aqui, nos últimos dias, nas últimas semanas, qual foi a atividade que você fez que te exigiu mais energia? Se ele falar lá, cara, que foi, sei lá, foi ir para Caldas Novas com os meus amigos. Ele não está te provando nada, não está te provando nada. Pode ser um cara que realmente não tem disposição para o que você precise. Mas se ele falou, aqui ó, na última semana eu fui voluntário lá na ONG do João, eu estava trabalhando lá de 18 até as 22 horas cuidando de enfermos. O cara não precisa disso, mas ele teve essa disposição, essa energia. Então é isso que vai te provar se o cara tem energia ou não, tá? Não é a idade. Para com esse monte de pergunta inútil que faz você perder seu tempo na entrevista, faz o candidato perder o tempo dele, gera muito constrangimento, não serve de verdade para muita coisa. Você tem que verificar a competência. Como que você verifica a competência? Antes de você começar a entrevista, você vai eleger quais são 2, 3 coisas muito importantes que você precisa descobrir se aquele candidato tem. Então, vou dar um exemplo aqui do mais comum, né? O cargo mais comum agora para essa época, que talvez seja vendedor. O vendedor, por exemplo, que seja curioso. Legal, então o vendedor tem que ser curioso. Como que você vai descobrir se o cara é curioso? Se você perguntar para ele, você é curioso? Ele vai te responder, né? Sou. Mas você tem que fazer ele te contar uma situação vivida, lá para trás. É isso que prova a curiosidade dele. Pergunta para ele, como que é? Já teve uma situação em que você teve que pesquisar algum tema que você não conhecia? Já teve alguma situação que você teve por conta própria, ter que fazer uma pesquisa, um estudo sobre algo? Ou como que é o comportamento desse cara aí quando você abre para ele fazer perguntas? Então, tem várias formas de você verificar as competências do candidato. Então vamos lá, eu gosto muito, né? Tem que ter entrevista e eu não me contento às vezes com uma única entrevista. Eu gosto de fazer no mínimo 2 entrevistas. E aí eu chamo alguém da segunda vez para estar comigo ou até mesmo para essa pessoa fazer a segunda entrevista. De repente você tem um RH aí, o RH com o líder, ou o dono da empresa, enfim, a pessoa que vai trabalhar diretamente com o candidato, claro, ela tem que sempre estar presente. Por que eu gosto de fazer 2 entrevistas? Porque o estado de espírito da pessoa e o seu manda muito. Sabe, às vezes já é o 15º candidato que você está entrevistando, sua energia está baixa, você está cansado, e aí você já está com um candidato na cabeça, você gostou demais do segundo que você conversou, e aí você vai bombar o 15º. Se você marcar uma segunda entrevista com os melhores daquela primeira, de repente você vai ter uma outra percepção. É um outro dia, é um outro estado de espírito seu e deles. Então, gosto muito de fazer 2 entrevistas. Cara, uma outra coisa muito importante. Faça com que as pessoas relaxem. O cara não pode ficar nervoso na hora da entrevista. Se ele ficar nervoso, ele vai travar. Ele vai travar e você não vai conseguir perceber as melhores informações, ele não vai te contar as melhores histórias da vida dele. Então, o que eu faço geralmente para o candidato relaxar? Quando eu estou num ambiente que permite, eu ponho até uma musiquinha lá, os caras vão chegando, tem uma musiquinha ambiente lá rolando, e eu já cumprimento, bom dia galera, e aí, fica à vontade, tá? A gente já vai começar daqui a pouco. Faça uma conversa geral antes de começar as entrevistas individuais. Então, se tem 5 candidatos, chamo eles e faço uma conversa até usando um pouco de humor, sabe? Contando um pouco da história da empresa, o que eles vão ter que fazer. E brinco, assim, olha, vocês vão ter que trabalhar domingo 24 horas no Natal, vocês vão ter que trabalhar, sair daqui de madrugada, 5 horas da manhã para pegar serviço 7 horas da manhã. Exagerando e brincando com os candidatos, para eles descontraírem e a coisa ficar mais leve. E também para que eu venda não a melhor impressão da empresa, tá? Não gosto disso não. Não gosto de vender o melhor dos mundos não. Eu gosto de colocar a real, gosto até de exagerar um pouquinho, fazer com que ele entenda que ele vai precisar se dedicar muito, que ele vai precisar se esforçar pra caramba. É melhor do que você criar uma ilusão no cara. E eu vejo, recentemente eu vi isso. Uma pessoa se desligou da nossa equipe, falou que estava indo para uma outra empresa,
ficou 2 dias lá e pediu para voltar. Porque venderam para ele uma imagem que não era real. Isso não é bom para ninguém, nem para o candidato e nem para você, nem para a empresa, tá? Então, faça essa conversa, quebra o clima lá e aí depois chama para entrevista. Quando o cara estiver na sua frente, eu gosto de começar assim, ó, cara, se você tivesse que fazer um filme sobre sua vida, escrever um livro sobre você, o que você me contaria sobre a sua vida pessoal e profissional? Quais são os fatos que você julga serem mais relevantes? O que você gostaria de contar sobre você? É assim que eu queria te conhecer. Então, de forma bem leve, bem suave, começa por aí. Bom, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Bom, tem pergunta sim. Deixa eu colocar aqui na tela. Vamos lá. A Bebel Bernardes mandou perguntas criativas na hora de recrutar. Bebel, toma cuidado com isso também, tá? Por que eu falo assim, toma cuidado com isso? Porque às vezes o entrevistador, aliás, ele quer fazer perguntas criativas, perguntas difíceis, na intenção de deixar o cara lá sem graça, na intenção de deixar o cara acuado. Não pode ser feito isso. A pergunta criativa, ela tem que ter um porquê. Ela tem que ter um porquê. E prepare o candidato para isso. Por exemplo, tem uma pergunta que às vezes ela pode ser utilizada para você perceber se o candidato gosta de ajudar os outros. É importante, né? Para alguns cargos, como por exemplo, vendedor. O cara tem que gostar de ajudar o outro. Então você pode perguntar, por exemplo, candidato, se você tivesse em uma praça com um cego e esse cego ele chegasse para você e pedisse para você descrever para ele a cor azul, o que você falaria sobre a cor azul? Então, escuta como que o cara vai te responder. De repente, ali você vai perceber criatividade, valores, o quanto que ele vai se dedicar para ajudar o outro, quanto que ele vai se dedicar para ajudar ele a entender a cor azul. Esse tipo de pergunta tem que ter uma dosagem e tem que ter uma explicação para o candidato. Não é simplesmente você chegar e perguntar. Lá no meu blog tem uma coletânea de perguntas criativas para entrevista. Só você entrar lá, varejoativo.com.br e busca lá perguntas para seleção. Busca isso lá. Então eu falei da entrevista, né? Respondi aqui, espero que eu tenha respondido, Bebel. Você... Opa, mudei aqui a câmera sem querer, isso. Espero que eu tenha respondido você, Bebel. É isso, são perguntas criativas. Depois da entrevista, o que você pode fazer? O que você pode fazer não, o que você deve fazer? Teste. Testa o cara antes dele entrar na sua empresa. A maioria das pessoas contrata, já coloca para cumprir o contrato de experiência e não faz o teste antes. Se o cara tem que usar a calculadora, põe ele para fazer algum cálculo, marca com ele. Cara, agora amanhã você vai vir aqui, você vai ficar 2 horas na empresa, 3 horas na empresa e nós vamos fazer um testezinho, beleza? Beleza. Explica para ele quanto tempo que ele vai ficar na sua empresa, né? Para ele se preparar, com que roupa que ele tem que ir. E o cara chegando, faz umas continhas aí. Põe o cara dentro do caixa, pede ele para operar o caixa, pede ele para fazer um embrulho de presente, pede ele para abordar um cliente e atender. É claro que você não vai esperar dele um atendimento profissa. Às vezes o cara não tem experiência ainda. Já deixa isso claro para ele. Olha, não quero ver se você vai ter técnica não, tá? Quero ver muito mais. Hoje é comportamento, atitude. Então, o cara, quando ele for fazer esse teste, ele tem que te provar por A mais B que você pode confiar nele, que ele vai dedicar. Aliás, 2 coisas que você tem que perceber no candidato o tempo todo. Se você confia nele e se você gosta dele, se você é um cara que te dá prazer em conversar. Isso é muito importante. Esses dias mesmo eu estava fazendo uma seleção, tinha um candidato lá com experiência, com todos os pré-requisitos, mas o cara não me inspirou confiança. Eu não senti confiança nele. Olha, pode ser feeling, pode ser um monte de coisa, mas tem gente que é assim. O cara teria de tudo para entrar para dentro da sua empresa, mas se você não tá confiando ou não tá gostando, às vezes é um cara que você achou chato, antipático, metido, sei lá, o que você achou do cara, não chama para dentro. Já vi pessoas, líderes contratando o cara porque achou o cara fantástico, mas o líder não se convenceu em relação à confiança e põe para dentro. O cara vai vender muito. Achei chata pra caramba, mas parece que vende, então eu vou contratar. Não faça isso.
porque você vai conviver diariamente com essa pessoa. Então não compensa contratar quem você não confia, ficar com quem você não confia e de quem você não gosta, beleza? Bom, então falamos aí do teste, tá? A terceira dica, a primeira foi sobre recrutamento, pegar os currículos. A segunda falamos sobre entrevista. A terceira agora, o teste. Não contrate sem... Cara, antes de você casar, você não testa? Vocês não estão testando aí antes de casar? Então, antes de contratar, tem que testar também. Aqui, ó. Tony Pádua, como proceder com quem fala que não sabe responder perguntas comuns? Tony, complexo para mim te responder aqui, sabe? Porque eu tento sempre ajudar o candidato, porque é o nervosismo, né? O nervosismo muitas vezes atrapalha e a pessoa perde as palavras. Então assim, ó, se você estiver tendo dificuldade para a pessoa te responder algo, muda de assunto, vai para uma outra pergunta, depois você retoma aquele assunto, mudando a forma como você fez a pergunta. Utilize outras palavras, tente explicar. Muitas vezes o candidato, ele imagina que eu pergunto para ele quais são os seus pontos fracos. Ele não sabe me falar. Ai, meu ponto fraco, ai meu Deus, eu não sei. Tá, não tem problema não, daqui a pouco a gente volta nisso aí, quero saber mais coisas sobre você. Aí você continua. Depois, em vez de você perguntar quais são os pontos fracos, você vira para ele e fala assim, quando foi uma vez que você tenha feito algo e alguém teve que te ajudar porque você não estava dando conta? Quando foi que você fez algo e alguém te deu uma dica sobre algo que você podia melhorar? O que você faz que você percebe que tem gente que faz muito melhor do que você? Então são formas de você deixar a coisa mais leve e não ficar aquele climão. Porque se o cara fica pensando muito tempo, ele fica, como é que eu te respondo isso e tal? Ele vai ficando mais e mais nervoso, e aí você compromete todo o resultado da entrevista, tá? Bom, espero que eu tenha te respondido aí, Tony. Se eu te respondi, dá um joinha aí. A Tati está perguntando, vai ficar salvo? Tati, até hoje eu não consegui salvar esses negócios, tá? Quem tá salvando para mim é o Bernardo. Espero que o Bernardo esteja assistindo a live hoje, porque se ele tiver, ele tá salvando e depois eu vou soltar elas todas, tá? Todas as lives aí vão ficar disponíveis. Bom, vamos ver aqui, mais perguntas chegando. Beleza, essa aí eu já respondi. Como proceder com quem não sabe responder perguntas comuns? Beleza, já respondi. Bom, então estava falando do teste. Depois do teste, o que você vai fazer? Você vai fazer vai ter uma outra conversa individual com o cara que você quer contratar, né? E aí, o que você vai falar para ele? Dessa vez você vai fazer um contrato verbal. Por exemplo, se você estiver contratando vendedor, o Cleiton tá sugerindo um negócio que faz um podcast. Meu Deus do céu, eu quero fazer um podcast, Cleiton. Eu quero fazer, se você entender de podcast, me ajuda, tá? Eu quero fazer. Muita gente já me falou do podcast e eu preciso fazer esse negócio, tirar do papel. Mas enfim, então vamos lá, galera. Então, o que eu tava falando? Ah, tá. Essa conversa, esse contrato verbal, antes do cara começar, é muito importante. Às vezes você está contratando um cara para ser um vendedor e ele não tem nem noção de quanto ele vai ter que vender na sua empresa. Aí no primeiro dia que ele começa a trabalhar, de papel passado, você fala com ele, olha, você vai ter que vender 50 mil por mês. O cara capota para trás. Isso tem que ser feito antes, gente. É antes. Se você está casando assim, no escuro, tá errado. Antes de você casar, você tem que virar para sua esposa e falar o que você espera dela. E vice-versa. Você tem que falar pro seu marido, pro seu noivo, o que você espera dele. Então, chama a pessoa e fala aqui, olha, eu vou te mostrar aqui. Esses são os valores que os nossos vendedores vendem geralmente por mês. Eu não quero que você venda igual e nem abaixo. O que eu espero é que você venda a mais do que isso. Eu quero que você venda mais do que 30 mil. Tá vendo esse aqui, ó? Primeiro lugar, 30 mil. Eu quero que você venda mais do que 30 mil. Dá conta? O que você vai fazer para vender mais do que 30 mil? Quais serão as suas estratégias? E uma outra pergunta legal para você fazer para ele. Se você não vender mais do que 30 mil, se você não conseguir atingir as metas, o que você acha justo acontecer com quem não bate meta? Olha aí, o cara vai te falar algo talvez que você pode usar depois para cobrar dele a meta. Beleza? Então, é isso. Depois dessa conversa, aí é botar o cara para dentro, fazer aquela recepção, tá? Dedicar ali tempo para esse camarada, para recebê-lo, para contar a história da empresa, botar as regras, inclusive, tem que ser ditas antes, mas depois do primeiro dia repassar essas regras.
É isso aí. Eu tenho lá no meu site também, no varejoativo.com.br, dicas para receber o candidato no primeiro dia. Inclusive tem lá um manualzinho de regras que você pode fazer o download, beleza? Tá lá, ó. A Soulfit Modas, ela tá fazendo uma pergunta aqui. Tá lá. Meu nome é o Alisson. Quais são as principais características de um vendedor, na sua opinião? O Alisson, pode variar, tá? De negócio para negócio. Mas coisas que eu gosto de perceber no vendedor é resiliência. Então, por isso que eu pergunto muito para ele, nos últimos tempos, qual foi o momento que você teve que se esforçar pra caramba para conseguir algo, tá? Resiliência. Curiosidade, o cara tem que gostar de fazer pergunta, tem que se interessar pela vida do cliente, isso é muito importante para o vendedor, né? E também gostar de ajudar os outros. Se for para eleger as três, essas três para mim estão lá no topo. Resiliência, curiosidade e condescendência, gostar de ajudar os outros. Como que a gente percebe isso? Perguntando sobre situações que o cara viveu lá para trás, tá? Então é um métodozinho que eu inclusive explico no PDG, no meu curso de liderança, chamado STAR. É a entrevista por competência. Você pergunta para o cara em que momento da sua vida que você teve que ajudar alguém. Você já ajudou alguém algum dia, cara? E aí, o que você fez para ajudar essa pessoa? E depois você pergunta, como que você se sentiu ajudando essa pessoa? Porque de repente ele vai falar, eu ajudei meu vizinho um dia a tomar banho e ele estava doente. Você pergunta, como que você se sentiu depois disso? Aí vai falar assim, não, nunca mais eu faço isso, odiei. Então, um cara que não gosta de ajudar pessoas, tá? A Ana Gabriela, do nosso time, tá aí, super vendedora, tá falando, metas são muito importantes sempre, foco sempre, isso aí, Ana. Você sabe, né? Você sabe que eu te admiro pra caramba. É uma excelente vendedora. Parabéns aí, domingão, 10 para as 10, e ela tá aqui, ó, com a gente na live. Show de bola. Bom, Alisson, espero que eu tenha te respondido aí, tá? Sobre as características para um bom vendedor. A projetar viagens está lá, ó, gostar de contar história, storytelling, né? Um cara que saiba contar boas histórias, também é uma característica importante para um vendedor. Bom, galera, a nossa reunião semanal, eu tenho um compromisso de que ela dure apenas 30 minutos, tá? De 21 às 21h30, nós já excedemos aqui, porque o papo tá bom, a gente poderia falar muitas coisas aqui sobre recrutamento e seleção, um momento que eu gosto muito, muito, é um momento muito importante, tá? Uma coisa importante para você acompanhar é das pessoas que você contratou, qual percentual você teve que demitir porque não deu certo. Faça esse acompanhamento, tá? Para você verificar se você está melhorando a sua forma de contratar, se você está contratando cada vez melhor. Esse é um indicador para você acompanhar. Bom, gostei demais de estar com vocês. Estou aqui em Conselheiro Pena, por isso tem essa cama aqui, ó. Não é do meu quarto, não, é do hotel, por isso que eu estou aqui. Então, assim, estou em Conselheiro Pena. Amanhã eu faço uma palestra aqui pro pessoal e volto amanhã mesmo para casa. Se você é de Conselheiro Pena, está aqui na região, te aguardo, viu, na palestra. Depois, essa semana, eu ainda vou para Patos de Minas, tem Varejo Show. Alô, Patos de Minas, estamos chegando aí com o Varejo Show essa semana. Ai, meu Deus, eu acho que é dia 30, tá? Eu acho que é dia 30. Entra lá, varejoshow.com.br que tem a agenda lá, tá? É isso, galera. Muito obrigado por todo mundo que estava aqui na live. Vai ficar 24 horas aí a live, então pode compartilhar com outras pessoas que não puderam estar aqui. Comentário aqui, ó. Elisângela, quando o candidato pergunta o valor que vai receber, é um bom candidato? Elisângela, não tem como, né, essa única pergunta a gente avaliar se é bom ou não. Quando eu não falo o salário e a pessoa pergunta qual que é o salário, me prova que ele gosta de dinheiro, que isso aqui é importante para ele. Então, para um bom vendedor, né, que tem que gostar de dinheiro, tá legal, tá legal. Então não tem problema. A gente não pode generalizar nunca. Se o cara perguntar isso, se o cara falar isso, cuida com isso, tá? Cuida com isso. O que eu não gosto de jeito nenhum, na maioria das vezes, é aqueles candidatos que chegam, que você viu, que você sabe que ele assistiu a um vídeo do Max Geringer, a um podcast do Max Geringer falando 10 dicas para você se comportar em entrevista de seleção. Aí o cara vai, né, pega na sua mão, Thiago, muito bom dia, é um prazer estar aqui com você, quero contribuir para o crescimento da empresa, sabe? Aqueles discursos, isso aí, não gosto. Não gosto por quê?
porque eu vou bombar o candidato? Não, é porque eu não consigo perceber quem é ele de verdade. Então o que eu tenho que fazer? Já descartar? Não, mesmo porque o cara está se esforçando, o cara pesquisou como que ele vai ter que se comportar. É você fazer perguntas, conduzir a entrevista para pegar ele no natural dele. E não é criar pegadinha, tá? É ir deixando ele à vontade, conversando sobre coisas amenas, até ir aumentando o rapport, aumentando a confiança, e aí você sentir que ele está mais solto, mais suave. Se não aconteceu nesse dia, pode ser em outro dia também. Galera, rapidinho. Eu falo que eu tenho que ir embora, mas eu não vou, né? Rapidinho. Dinâmica. Dinâmica também é legal. 5 pessoas ali para fazer seleção. Então, coloca eles sentadinhos ali. Pode ser no chão mesmo ali e tal. Você coloca uma dinâmica para eles discutirem algo. Uma coisa legal. Você dá um produto bem estranho para cada um. Marca lá no cronômetro 1 minuto para que cada um tenha que vender aquele produto. E aí depois você dá o tempo para eles venderem. Você vai perceber criatividade, o quanto que cada um se esforça, o quanto que cada um às vezes até quer ajudar o outro. E muito importante na dinâmica é sempre você depois fazer perguntas para os candidatos, conversar o que, é que vocês acharam, o que, que a gente pode aproveitar dessa dinâmica para o nosso dia a dia, para você dar oportunidade para que eles falem, cada vez mais você conheça todo mundo. Cara, uma outra dica que eu não posso deixar de dar é retorne para todos os candidatos. Aquele que você contratou, claro, lógico, evidente, e aquele também que você não vai contratar, informe para ele que você encerrou o processo de seleção, para não ficar aquela ansiedade, aquela expectativa que é injusto. É ser humano, não faça isso com as pessoas. Uma ferramenta que eu uso para notificar o candidato de que o processo encerrou chama Zenvia. Então é um site onde você faz disparo de SMS, tipo 100 disparos de uma vez, 20, enfim, de uma vez só. Tá? Então facilita, mas nunca deixe de dar retorno para os candidatos. O Tony está mandando aqui, ó, Thiago, arrasando. Estamos sempre juntos, Tony, todos nós arrasando. Quero ir no seu curso e também levar minha equipe. Claro, tá mais do que convidado. Aliás, eu não falei aqui, dia 7 de dezembro é a última turma do PDG esse ano. Era para ter sido em novembro a última turma. Em outubro, aliás, né? Em outubro. Fizemos a última turma e ficou muita gente de fora. E aí por isso que a gente está repetindo agora dia 7 de dezembro. Por que fica gente de fora? Porque nós precisamos encerrar as inscrições antes para cuidar do material, da logística, que é grande, é um dia inteiro de imersão, então é muita coisa que a gente precisa preparar. E aí fica muita gente de fora, não é porque a gente não quer, tá, galera? Às vezes tem gente que no dia do curso, 7 horas da manhã, manda mensagem: tem como eu ir no PDG? Não tem jeito, porque a gente quer te oferecer a melhor experiência, a gente quer te oferecer tudo de bom que o curso pode te proporcionar em termos de resultado. Então, as pessoas que não conseguiram se inscrever no último, dia 7 de dezembro, como que faz a inscrição? O site é cursodegerente.com.br cursodegerente.com.br. Antônio, você é top. Você também, cara. Super vendedor. Tá aí, ó, Antônio. Bom, é isso. Excedi o tempo. Só quero uma coisa para mim ir embora, dormir feliz. Um monte de coração. Vai. Dedo no coração aí. Dedo no coração, dedo no coração. Tá lá a chuva de coraçãozinho. Adoro isso. Carlos, obrigado, Thiago. Foi muito bom participar do PDG, cara. Eu que agradeço, a Catuxa esteve lá com a gente, né? O Carlos é da Catuxa e teve lá uma equipe fantástica. O Carlos, não tô falando bobagem não, né? O Carlos é da Catuxa, eu acho que é mesmo. Bom, então é isso. Andrezão tá aqui. André, vou estar aí no Paraná, hein, cara? Tem que te dar essa notícia. Primeira semana de dezembro, estamos aí fazendo várias cidades aí no Paraná. Vai ser show. Então, galera, é isso. Beijo, fiquem com Deus. Lembre-se sempre de fazer as pessoas melhores e mais felizes. Vocês estão no meu coração. Agora pode ir lá pra Globo.